Se você é advogado, não pode perder essa entrevista de hoje, mas sobretudo se você gosta de atividade política, mas sobretudo atividade de mobilização social, também não pode perder. Porque a minha convidada hoje é uma convidada que tem uma coragem fantástica. Ela abraçou a campanha de ser candidata à presidência da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui na secção do Rio de Janeiro. Trata-se da Silvia Drummond. Aliás, só duas chapas, né, Silvia? Concorrendo, você e o Luciano, né? Não, hoje nós temos 4 chapas. Já foram homologadas as outras? 4 chapas, mas 2 chapas homologadas. Nós estamos conversando, Silvia, não só para os nossos leitores, ouvintes do Correio da Manhã, também pelas nossas redes sociais, mas também para a TVC, que é a TV Correio da Manhã. Você está sendo a nossa convidada de estreia de um programa especificamente gravado para a emissora que fala agora para a região serrana do Rio de Janeiro. Nós estamos sendo assistidos por Petrópolis, por Teresópolis, por Nova Friburgo, Três Rios e também por Pati. Nós estamos aí nessa transmissão, nessa nova fase da TVC, que é a TV Correio da Manhã. Silvio, o que leva você, com 23 anos de advocacia, renomada, a abraçar uma maratona, porque é uma maratona eleitoral, ser candidata à sucessão da presidência da nossa OAB? Eu vou devolver a resposta em parte com uma pergunta. Quando eu aceitei o convite, muitas pessoas me perguntaram: Silvia, mas você não acha que isso é um projeto de poder? Eu disse, é um projeto de poder, acima de tudo. Mas um projeto de poder para deixar uma marca. Eu acho que como advogada, com 16 anos, mais de 23 anos de exercício da advocacia, eu acho que eu posso deixar uma marca na advocacia, de fato, fazendo algo na gestão da ordem pelas advogadas e pelos advogados. Você já começou promovendo a inclusão, né? Porque nós estamos em pleno período de pandemia ainda, nós estamos sem máscara porque nós estamos com distanciamento social, aqui, todos vacinados também, né? Mas você conseguiu, através de uma decisão judicial, que aqueles advogados que estão inadimplentes, e muitos advogados, que a advocacia sofreu, foi uma das atividades que colapsou na pandemia, pudesse ter o direito do sufrágio universal e voltar o futuro da ordem. Me fala, vamos começar por essa marca que você já está deixando aí nessa campanha. Eu sempre digo que inadimplência é uma situação que ninguém espontaneamente quer, né? Estar inadimplente, seja lá o que for, é muito humilhante. E isso é um fato hoje na advocacia, né? Considerando os tempos tão difíceis que nós vivemos, considerando o valor da anuidade, a inadimplência ela é muito grande. Então, nós, como eu disse aqui, é um projeto de poder, mas um projeto de poder que, acima de tudo, eu quero deixar uma marca. Nós optamos por, uma vez homologada a chapa, que eu ingressasse com uma ação de mandado de segurança, com o objetivo de que fosse autorizado que todos os advogados inadimplentes pudessem, no dia 16 de novembro, estar nas urnas exercendo direito ao voto. A liminar ela foi deferida, mas após a concessão da segurança, a Ordem dos Advogados entrou com recurso e os efeitos dessa decisão, por hora, é importante que se diga que, por hora, os efeitos dessa decisão estão suspensos. Então, desde já, nós estamos lutando pela inclusão da advocacia nesse processo. Quais foram as alegações? Então, basicamente, o que nós... Não, eu estou falando as suas alegações para justificar, são absolutamente conhecidas, que é um problema que atinge todos. Eu estou perguntando com relação ao contraponto da ordem em fazer o recurso. Qual é o objetivo? O principal contraponto deles é que assegurar a participação dos inadimplentes nas urnas seria desprestigiar quem se esforçou para manter a anuidade em dia. Eu não quero entrar nesse mérito, porque eu tenho uma atuação, já fui presidente de entidade de classe, e eu acho que a questão da inclusão, do compreender o todo, e pandemia a gente não tem toda hora, né? Então, mas tudo bem. Mas eu acho que isso serve como um alerta, porque nós estamos trabalhando com o colégio eleitoral altamente consciente, a gente parte do princípio que o advogado é um colégio eleitoral, forma um colégio eleitoral diferenciado. Mas eu gostaria, Silvia, de começar a mergulhar na questão, já que traçamos o cenário do porquê, o cenário da questão eleitoral, porque sempre a eleição da ordem é
seguido a um feriado? Por que dia 16? Isso não gera um esvaziamento, não, no processo eleitoral? Então, na verdade, o que eu penso, Magno? Eu acho que uma série de fatores acaba resultando no esvaziamento do processo eleitoral, de forma, como eu penso, propositada. Você o já ganhou, por exemplo, atrapalha? O eleitor das urnas. Existe hoje um estado de arrogância, né? Existe um espírito de já ganhou, e muitas vezes, quando você coloca uma eleição após exatamente um feriado, eu penso que a ideia é manter aquele público cativo. Aquele público que sempre está nas urnas ali por algum interesse. E é essa mobilização que nós pretendemos. Que nesse ano seja diferente. Que o advogado olhe e diga, eu estou com vontade no dia 16 de novembro de votar para que efetivamente haja uma mudança. Ainda que seja o dia seguinte a um feriado. Eu queria pegar essa conjunção. Feriado, baixa a mobilização. Você também tem a questão da inadimplência, que esse ano cresceu muito. Ou seja, reduziu o colégio eleitoral, mas mesmo aqueles que estão adimplentes acabam achando essa onda do já ganhou que não precisam ir. Cada voto faz uma diferença, não? Cada voto faz muita diferença. A mobilização de todos, ela vai fazer muita diferença, porque nós podemos dizer que a insatisfação é muito grande. Principalmente no interior. Nós viemos de um período grande de pandemia em que as subseções ficaram fechadas por um longo período. A realidade de alguns advogados do interior é que ele precisa da subseção para fazer um peticionamento, para usar um notebook, para ajudar no processo eletrônico. Então eu posso dizer que se há uma ideia equivocada de uma onda de já ganhou, a insatisfação também é muito grande. Eu queria pegar essa relação com o Luciano Bandeira, que é o atual presidente, candidato à reeleição. Eu gostaria de registrar, Luciano, você lembra que você me mandou um WhatsApp pedindo desculpas que não pôde comparecer. Houve um convite formal a você, o convite está renovado. Estamos aguardando você arranjar uma brechinha do seu tempo aí para vir falar, mas a Silva veio. Silvia, falar sobre essa composição de um colégio eleitoral, mas da formação de uma chapa diferenciada. É a primeira vez que nós estamos vivendo uma série de representações de novas regras, a questão da representação do gênero, a questão da representação de raça. Me fala como é que vai ser, como foi montar uma chapa seguindo... Sim, toda a regra, né? Eu sempre gosto de dizer que a eleição da ordem não é uma eleição de um presidente e de um vice-presidente exclusivamente. É uma eleição que ela envolve toda uma chapa. Então, nós somos 5 numa diretoria, além de 160 conselheiros. 80 conselheiros efetivos e 80 conselheiros suplentes. Toda essa chapa, ela teve que observar o critério da paridade pela primeira vez. Ou seja, 50% homens, 50% mulheres, além de que 30% de toda a chapa tem que ser composta por pessoas pretas e pardas. Só que isso, para nós, foi um processo muito natural. Por que para nós foi um processo muito natural? Porque, por exemplo, desde o início, quando eu recebi o convite à presidência, uma das primeiras pessoas que falou, vai, eu estou contigo. Ele hoje é o secretário adjunto na chapa, é uma pessoa parda. A nossa chapa ela é composta por mulheres, óbvio, porque respeitei a paridade, mas muitas dessas mulheres que fazem parte da chapa foram aquelas que lá atrás disseram, Silvia, vamos, nós estamos juntas. Mas ao outro lado tem a Ana Basílio, né? Sim, mas esse processo aqui foi um processo que ele foi absolutamente natural. Eu e Carolina, né? Eu como presidente, Carolina como vice-presidente, nós queremos muito que a nossa marca seja a marca da competência, do exercício da advocacia, de entender o problema das advogadas e dos advogados, ainda, obviamente, como você bem colocou, que seja um marco. A primeira chapa, a primeira eleição com os critérios de paridade observados. Você foi vice-presidente do Luciano Bandeira. Exatamente. Na Barra, nós estamos gravando aqui na Barra da Tijuca, aqui no Rio de Janeiro. E foi a primeira diretoria da seccional da Barra, que hoje é a segunda maior seccional da OAB Rio de Janeiro. Você esteve lado a lado com o Luciano. Como é que está em oposição agora numa disputa com o teu ex-presidente, do que você foi vice? Eu digo que eu fui vice-presidente aqui no momento de criação da subseção. Eu cumulei a função de diretora da ESA, porque eu acho que uma ordem como uma escola superior de advocacia forte, ele é absolutamente fundamental para a capacitação do advogado. Advogado capacitado é um advogado que defende as suas prerrogativas,
mas foi justamente por estar dentro que eu optei hoje por estar fora. Então as nossas ideias não eram as mesmas ideias, nós não tínhamos o mesmo pensamento em relação à gestão da ordem. Eu optei por um momento me afastar para que eu fizesse um trabalho de construção. Então chegar hoje aqui a uma candidatura à presidência foi um trabalho de construção na minha carreira durante todos esses anos. Mas as nossas ideias não eram ideias comuns. Nós temos dentro da ordem um ex-presidente do Rio, que virou presidente nacional, o Felipe Santa Cruz, e que ele tem politizado muito, não só pela sua história, mas tem politizado muito também a questão do processo sucessório, do processo. Ele promoveu também essa questão da inclusão, mas a questão político-partidária. Ou seja, a ordem assumiu uma postura político-partidária. Mas apesar do Santa Cruz ter essa posição político-partidária bem clara, agora ele é pré-candidato, inclusive, ao governo do estado do Rio, também houve, na composição da sua chapa e na composição da outra chapa, uma pluralidade de correntes. Isso mostra um deslocamento do Rio de Janeiro como um todo, do próprio atuação política do Felipe Santa Cruz, não? Eu digo que a ordem como instituição ela tem que exercer uma função política, como você bem colocou, mas não uma função partidária. As nossas pautas são pautas exclusivamente voltadas para a advocacia e eu acredito, sinceramente, que a partidarização da ordem distanciou o advogado hoje da OAB. Então, muitos advogados hoje não se interessam por participar, não se interessam por pelo pleito eleitoral no dia 16 de novembro, porque veio um pouco a ordem partidarizada. Então, a nossa proposta não é essa. Eu acho que a ordem pela ordem, a advocacia pela advocacia, a ordem é sim uma instituição política, a sociedade precisa entender, porque hoje eu vejo que a sociedade não enxerga o papel social que a ordem deve exercer por esse distanciamento que houve aqui no Rio de Janeiro. Eu tenho dado um alerta, inclusive na coluna que nós fazemos no Correio da Manhã, sobre uma tendência muito perigosa, que é a criminalização da advocacia. Ou seja, misturar o advogado com os malfeitos de um cliente, de tentar demonizar a figura de um advogado e, sobretudo, quando você tem uma medida extrema, que foi uma operação feita que acabou não só bloqueando, mas também invadindo a privacidade de vários escritórios, quase 30 escritórios de uma vez só, naquele caso da FEComércio. Como é que você vê essa criminalização da advocacia? Eu hoje, às vezes eu penso, né, e pode não parecer muito simpático, mas tenho certeza que muitos advogados vão concordar comigo, a união da classe, ela é fundamental nesse momento. O advogado, ele muitas vezes acredita que para ele mostrar que o trabalho dele é melhor, que ele é melhor, ele acaba criticando o outro advogado. E ele não percebe que isso acaba acarretando o desprestígio de toda uma classe. Então o advogado precisa fazer a defesa do outro colega, para que a prerrogativa dos advogados ela não seja efetivamente violada, como tem acontecido nos últimos tempos. São reiterados episódios. Eu tenho colocado também que a advocacia é um último bastião de uma sociedade civil organizada, para poder se defender. É como se fosse um tanque. Sim. E quando você quebra esse tanque, fica totalmente... Se a figura do advogado, que é do nosso defensor, que é do porta-voz da disputa de um direito adquirido, ela cai, o que resta para a nossa sociedade? A figura do advogado não pode ser maculada, Magno. Eu acho isso. E cabe ao próprio advogado valorizar o outro advogado. Porque o que vai ser capaz de transformar a imagem que a sociedade tem do advogado? É o outro advogado. Então eu sempre digo, advogado, advogada, dá a mão, se une, vamos firmar uma aliança, não critica o outro colega, não diminui o trabalho do outro colega, achando que com isso você vai se valorizar. É o contrário, o reflexo social, ele é esse reflexo que infelizmente em algumas situações nós verificamos hoje. E eu tenho visto que você tem feito a campanha, e também o Luciano, eu confesso a você que a última leitura que eu fiz era quando só tinha a sua candidatura homologada e a do Luciano, que vocês têm tido uma disputa muito civilizada, ao contrário de algumas seccionais que entraram para uma sintonia de apelação, de ofensa pessoal, que a gente não pactua muito com isso.
ser civilizado numa disputa dessa é importante para preservar a figura do advogado, não? Você concorda que se eu entrasse numa disputa com desrespeito ao Luciano, que acima de tudo é um colega advogado, eu estaria indo contra o que eu acabei de colocar? Exatamente. E eu queria que você falasse também sobre a qualificação do advogado. A gente fala também que abrir um curso de direito é fácil, quer dizer, é sala, linguagem, hoje em dia até virtual, você tem aula. O que um advogado precisa, para quem abraça, quem viu um filme de júri, o que um jovem que entra no direito tem que fazer para se aprimorar? Vamos pegar o seu exemplo. Como foi a sua formação? Sim. Me conta um pouco. Qual faculdade você... Eu me orgulho muito, Magno, de dizer assim, que eu sou advogada, mas eu sou também professora de processo civil. Eu dou aula de processo civil há muitos anos na Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, nas escolas do Ministério Público, na Escola da Defensoria. Obviamente que poder estar em sala de aula, e principalmente dando aula de processo civil, me capacitou muito como advogada. E óbvio que lá atrás eu entendi isso muito cedo, eu não vim de uma família de advogados, não tomem isso, quem está nos assistindo, é muito comum, como uma crítica, mas eu gosto de dizer isso. Comum, sim. Como família de militar também. Sim, então O avô general, o pai general. Então eu gosto muito, eu acho que isso para mim é um dado, né? Eu não vim de uma família de advogados, então eu precisei entender. Como é que surgiu como o amor foi pelo... isso, né? Como Exatamente. O clique do amor pelo direito? Pode falar a verdade pode, de tudo? Deve. Eu queria fazer educação física. Eu era apaixonada por educação física, minha mãe falou, não, educação física não, você vai fazer direito. Mas não quero fazer direito, eu quero fazer educação. Não, você vai fazer direito. E ali, logo no início, eu me identifiquei tamanhamente, eu sempre gostei da leitura, eu gosto de estudar, e acho que isso aqui é um ponto que a gente precisa trazer hoje. O estudo no direito é fundamental. Os tempos podem mudar, vai vir a tecnologia, né? A forma de estudo, obviamente, ela mudou demais. Eu comecei dando aula... Conhecer a essência do direito, quer dizer, é uma coisa que transpassa milênios, eu ia até dizer, eu comecei dando aula no quadro de giz, hoje eu dou aula pelos aplicativos, então a forma mudou, mas esse apreço pelo estudo, o profissional do direito precisa ter. Aí sua mãe disse, não, você vai ser doutora. Não ter educação física, vai fazer direito. E aí? E ali logo eu comecei a me apaixonar. Obviamente, esse é um conselho que eu dou hoje aos jovens advogados. Há necessidade de uma especialização. Em que você quer ser especialista? A tendência do advogado iniciante é, não, eu quero fazer um pouquinho de inventário consumidor, disso, daquilo, achando que isso vai dar uma captação. Não vai dar uma captação. Você precisa ser identificado como um profissional especialista em alguma coisa, isso é fundamental. Mas, assim, lamentavelmente, hoje as universidades, vamos dizer, despejam no mercado profissionais não habilitados para o exercício da advocacia. Porque muitos são estimulados ao concurso público. No decorrer da faculdade. Já que estamos aqui num papo mais de confidência, eu vou te contar uma confidência. Eu fiz em 1979, eu acho. Daqui a pouco, não, até um pouquinho antes. Acho que 76, 87, eu fiz faculdade. Meu primeiro vestibular foi para a Universidade Federal da Bahia, eu sou baiano, nasci em Salvador, hoje coração carioca, mas nasci em Salvador, e eu passei na faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia, que era tido uma grande... a casa do professor Orlando Gomes, de grandes mestres do direito. É muito tradicional. E tinha lá a estátua, o busto do Rui Barbosa E eu comecei a fazer, mas eu já atuava como jornalista, fiz. Aliás, esses 2 anos e meio que eu fiz de direito me ajudam muito a entender, escrever, meio repórter forense e tal. E aí eu questionava muito, porque a questão do gênero do jornalista questionava. Aí um dia o professor Arquistorium, que foi um grande nome, um grande professor, eu falei, Magnavita, eu acho que você devia cuidar mais do jornalismo. Porque ou você vai ser jornalista ou vai ser legislador, porque você questiona tudo. E você sabe que eu mudei. Aí eu saí do lado de direito do campus e fui conseguir mudar meu curso para comunicação.
Aí meu pai disse, vai fazer comunicação, vai ser doutor de quê? Você vê porque o direito tem esse deusamento, né? Sim, e hoje eu preciso dizer que eu agradeço minha mãe, né? Aliás, eu já agradeço já... Qual é o nome dela? Shaina, tem um nome diferente também, agora, né? você tem um nome, qual é o seu nome completo? Então, vamos lá. Você meu não tem homônimo, completo, né? Eu sou uma pessoa que eu não tenho homônimo. Meu nome é Silvia Drummond Radur Bravin Grete. Não tem outra pessoa. O seu pai é alemão ou de família? Meu pai, eu sou neta de sírio. De sírio. E o meu marido é neto de alemão. De alemão. Aí deu essa mistura. Agora, Silvia, eu queria falar também sobre a questão do cenário nacional voltado ao que está ocorrendo no Brasil e principalmente no mundo com relação ao desrespeito ao que está escrito, vamos dizer, insegurança jurídica, a inexistência do contrato, do vale do que está escrito. Às vezes a gente brinca que o jogo do bicho, o vale do que está escrito, sim, tem muito mais valor do que algumas leis que são feitas, ou contratos, licitações que são feitas para não ser cumpridas. Como é que você vê essa questão da necessidade de estabilizar os marcos jurídicos e sobretudo, de um STF julgar e não legislar? Você vai entender a comparação que eu vou fazer. Eu sou mãe de 2 meninos. Ser mãe de 2 meninos não é fácil. Um tem 12 anos e o outro tem 14 anos. Então, é uma idade que muitos que estão nos ouvindo vão entender a comparação. As regras precisam existir. E essas regras, elas têm que ser muito definidas. Então, hoje, o pensamento que eu tenho é que há uma tendência. Inicialmente, eu achava que isso era só uma tendência um pouco do brasileiro, mas hoje eu vejo que não, de desrespeito à regra. Nós precisamos entender que a partir do momento que há uma regra, a regra precisa ser respeitada. O respeito à regra torna a sociedade mais saudável. Sim, Olha, que quando uma regra é ruim, mas aí vamos eu entro na regra. questão da interpretação da regra. Sim. Que eu perguntei. STF, em vez de julgar, legislar. Legisla. E aí? É isso que eu digo. O respeito ao processo legislativo e cada uma das casas, eu penso, Magno, que é fundamental para a democracia. Cada um tem que exercer sua função. E aquele conceito que eu conheço chamado de Santíssima Trindade, que hoje você tem um STF que ele investiga, exatamente, ele é vítima, investiga e ele vai julgar. Ele é autor, ele faz a investigação. E aí, ele conduz o processo. Isso não é uma medusa, não? Você concorda que isso destabiliza a sociedade como um todo? Isso gera na sociedade uma falta de credibilidade aos poderes. Uhum. A partir do momento que a atuação de cada um dos poderes ela é muito bem definida, a sociedade também passa a respeitar cada um dos poderes. E nesse caso eu incluo aí uma crítica pesada à Ordem dos Advogados do Brasil pela omissão na questão da censura. Como quem tem sido censurado são pessoas de direita que interessam politicamente ao então presidente da Ordem, o Santa Cruz, é um silêncio mortal. Você não acha que a OAB deveria estar mais veemente na defesa da liberdade de expressão? Você concorda que isso cai um pouquinho com o que eu disse antes? A Totalmente. Ordem ela tem uma função política social. Um presidente da Ordem, como presidente da Ordem, ele não pode confundir as nossas opiniões pessoais a respeito de determinadas questões com a função da OAB diante da questão. Então, sempre que um presidente da OAB se pronunciar, ele tem que se pronunciar como presidente da OAB. E dependendo da questão sobre a qual ele irá se pronunciar, tem que haver uma consulta. Eu tenho que traduzir o pensamento da advocacia e não o pensamento pessoal como cidadã. Essa é a diferença que nós precisamos fazer. Eu queria falar sobre o judiciário. Principalmente você tem tido uma qualificação, você que fica professora da EMEG, altíssima das novas gerações de juízes. Eu senti que melhorou muito e sim, muita mulher entrando no judiciário. Sim, a mulher dá uma boa juíza, né? Me fala um pouco desse cenário. Apesar de estar na advocacia, eu vou ter um carinho enorme, porque, como eu disse aqui, eu dou aula na Escola de Magistratura, tenho uns 18 anos, na Escola do Ministério Público tem muitos anos e, obviamente, tem muitas posses que eu estou lá abraçando meus alunos, abraçando minhas alunas, chorando junto, porque é uma carreira, é um sonho, né? E é um sonho que é um processo que não é um processo fácil, é um processo difícil, e concordo com você que o nível de capacitação ele aumentou muito nos últimos anos. Mas acho que a gente vê isso de forma salutar. E a questão do gênero, né? E a questão da presença feminina, muitas mulheres.
Eu publiquei aqui, o Correio da Manhã se preocupa muito dessa cobertura judiciária. Nós publicamos a capa do Henrique Figueiredo, a posse do desembargador Henrique Figueiredo como presidente do TJ, ao lado de desembargadoras, Sim, quer dizer, ele entrando com o desembargador. E quando você teve a questão do Tribunal Especial do Impeachment, o Tribunal Especial Misto, você viu a belíssima atuação das nossas desembargadoras no impeachment. Dá orgulho em ver a mulher ocupando esse protagonismo? Então, eu sempre digo que é uma tendência até social da mulher ter um pouco de medo de ocupar os cargos de poder. Isso é uma questão social, isso é um fato. Então, isso foi até uma das primeiras perguntas que algumas pessoas me fizeram. Mas você não tem medo de se atirar numa eleição da OAB? O medo não pode nos dominar. E é justamente afastar esse medo que tem feito com que a mulher ocupe mais espaços de poder. E, obviamente, que eu vou olhar isso sempre com uma dose de orgulho muito especial. Eu também dei uma nota aqui, que me passaram de uma fonte que eu confio muito, de que há uma tendência de se prorrogar a escolha do quinto. Nós temos 3 vagas para indicados pela OAB, que vão ser votados pelo colégio, deixar para que a nova diretoria eleita... Você concorda com isso? Porque eu queria explicar primeiro a quem está nos assistindo o que é o lei do quinto, um quinto das vagas. Aliás, se eu tenho um professor aqui, me explica. Então, eu vejo que é uma questão que as pessoas falam o que é o quinto? O que é o quinto constitucional, né? Eu acho que é natural que muitos não saibam exatamente o que é isso. Eu vou colocar de uma forma simples. A Silvia dando aula aqui para um privilégio, telespectador. Um quinto das vagas nos tribunais, ela vem de indicação inicial da ordem. Então, isso é um ponto que a gente precisa deixar claro, né? Não é uma escolha da OAB de um advogado que ocupará uma vaga no tribunal. Isso é um processo. Então, os escolhidos passam por uma lista que será encaminhada ao Conselho da Ordem dos Advogados. Então, ali nós temos uma primeira votação. Depois vai ao tribunal. São 6, né? São 6. Da cada vaga, 6. 6. Né? Desses 6 que vão ao Conselho da Ordem, vão sobrar 3. Esses 3 vão ao tribunal para que aí chegue às mãos do governador. Então, quando a gente fala em quinto constitucional, pode dar a falsa ideia de que seria uma escolha exclusiva da ordem. Não é uma escolha da ordem, é um processo. Né? Então, obviamente, quem vota hoje no quinto constitucional, claro, inicialmente os conselheiros, como eu disse aqui, a eleição da ordem não é uma eleição de um presidente ou vice-presidente, é uma eleição de uma chapa. Então, esses conselheiros é que votam nessas 3 vagas que hoje existem. Então, diretamente, quem tiver eleito vai estar podendo opinar nessa lista. Hoje então, você no Tribunal concorda do Rio de Janeiro, você 3 vagas. Concorda que se espere, já que são 3 vagas, que não faça agora, que seja a nova gestão quem for eleito, que faça isso. Quem for eleito, que faça a escolha. Inclusive, muda completamente também o seu oponente, o Luciano, muda muito a composição. Sim. Quer dizer, que algumas pessoas que estão com a sensação de conforto acabam se surpreendendo. Até porque, como eu expliquei o processo, não pode ser uma promessa de quem vem a ser presidente da ordem, porque a escolha não depende exclusivamente dele. Agora, então isso é bom deixar bem claro. Eu tenho uma curiosidade, você toda quinta-feira está indo para o interior, nós estamos falando aqui para a região serrana, vamos lá, como é que são os planos para Petrópolis, para Teresópolis, para Friburgo? Então, como eu disse aqui antes, isso não é um processo que começou agora, né? 2017, 2018, quem me acompanha sabe que eu já vim estando muito próxima das subseções. Óbvio que inicialmente, né, como eu dou aula de processo civil, nada melhor do que poder ajudar os colegas advogados com a capacitação. Então eu vim fazendo palestras, eu não cobro por essas palestras. Palestra para advogado, se é para capacitar advogado, eu acho que é uma forma já era algo que eu fazia. Não era para campanha. Não era para campanha, é algo que eu fazia porque eu acredito que se eu recebi tanta coisa boa da advocacia, eu preciso devolver para a advocacia tudo que eu recebi de bom nesses anos todos. De alguma forma, essa imersão sua disciplinada para o interior muda um pouco a percepção? Muda muito. Né? É um aprendizado para quem está concorrendo? É um aprendizado muito grande. Por exemplo, visitar as subseções do interior... Me conta essa história. Sim, visitar as subseções do interior é um aprendizado. Os problemas e as questões dos advogados que estão aqui nos escritórios na capital, principalmente nos grandes escritórios de advocacia, não são os mesmos problemas dos advogados do interior. Por exemplo, quer ver eu dar um exemplo simples? Eu já tive algumas questões
questões com alguns juízes aqui na capital. Prontamente, quando eu entendi que foi necessário, eu fui lá e fiz uma representação. Para o advogado do interior, é necessário entender que isso é um dos pontos só que eu estou trazendo. Sim. É muito difícil, porque muitas vezes é um juízo único, ou é o mesmo juiz que está ali há muito tempo, que ele vai passar todo dia ali com aquele juiz fazendo audiência, despachando. Então são questões próprias do interior. Uma outra questão que eu trouxe aqui, a gente pode falar hoje em peticionamento eletrônico. De repente, para mim, para as pessoas que estão lá no escritório, para alguns que estão nos ouvindo, fazer um peticionamento eletrônico é muito simples, mas nem todo advogado é tão simples assim. Nem todo advogado tem um acesso à tecnologia tão fácil como nós temos. Está aí aquela necessidade da seccional suprir essa estrutura. Exatamente, de né? suprir essa estrutura. Além do que, eu ainda vou um pouco mais além, tá? Eu acho, por exemplo, numa subseção da ordem do interior, às vezes para uma mulher vítima de violência doméstica chegar numa delegacia do interior, para ela pode ser mais constrangedor. A subseção da ordem pode ser o primeiro canal de atendimento dela. E ali, após o apoio, vamos direcionar para o judiciário, para a delegacia, mas ela já vai acompanhada por um representante da ordem. Então a Silvia Drummond, que vai sair dessa campanha, é completamente diferente da que entrou, então. Mas certamente, independente de qualquer resultado. Eu quero que os advogados e as advogadas me vejam como alguém que sempre lutou pela advocacia e não estou lutando agora. Quem me acompanha sabe que eu já tenho uma luta de muitos anos pela valorização da advocacia. Agora, é fantástico esse engajamento. Você não anda sozinho. Eu tomei um susto quando cheguei hoje aqui na redação. Você estava com um grupo, quer dizer, é uma tropa de elite que você está tendo aí, Sim, é uma né? tropa fiel. E muitos já tiveram essa experiência de que é uma tropa comigo fiel. E isso é algo que eu me orgulho de carregar. Pessoas que me cercam há muitos anos e que têm um grau de fidelidade muito grande. Óbvio que isso é sempre uma troca, né? E eu me orgulho muito de ter essa tropa fiel junto a mim. Nós estamos chegando já na reta final da entrevista. Eu queria pedir a sua visão do Ministério Público do Rio de Janeiro hoje. Eu posso dizer que eu tenho um carinho especial pelo Ministério Público, né? Eu acabei de dizer aqui que eu sou professora da escola, de ambas as escolas do Ministério Público. Eu penso que a função do Ministério Público ela é indispensável. O doutor Luciano está fazendo um belo trabalho, né? De uma sociedade. O doutor Luciano. Eu acho que o trabalho do MP é um trabalho indispensável. É óbvio que sempre que a gente fala de uma instituição, sempre vão existir algumas deficiências. A tendência é se apontar mais o ponto negativo do que o ponto positivo, claro, isso é natural. Mas penso que o trabalho dentro do MP, dentro da sociedade, é um trabalho indispensável. O Luciano Matos, você tem relacionamento com ele? Como é que eu, na verdade, não tenho um relacionamento próximo, né? Como eu disse aqui, eu tenho um relacionamento. E o Henrique Figueira? Outro dia eu publiquei na coluna também uma foto. O nosso desembargador Henrique Figueira entrou na fila. Eu estava acompanhando uma visita ao Museu da Justiça. Ele estava lá e ele ia se vacinar. Então ele entrou na fila direitinho. Aí chegou os seguranças dele. Doutor, passa para... Não. Ele fez... Essas atitudes assim, emblemáticas são simples, mas demonstram uma grandeza de caráter enorme. Que a OAB né? ela tem que estar próxima de todas essas instituições. Se uma das minhas pautas é buscar, lutar pela mudança na forma, por exemplo, do recolhimento de custas hoje no TJ do Rio de Janeiro, tem que haver uma proximidade. Se uma das pautas é uma maior fiscalização da gratuidade pela defensoria, principalmente no interior, isso aqui é uma questão, você me perguntou no interior, só rapidamente, muitas vezes no interior a defensoria acaba absorvendo demandas que não caberia a ela, que poderia estar no advogado. Então essa fiscalização é importante. Logo, a aproximação do presidente da ordem com o judiciário, com a defensoria, com o Ministério Público, ela é fundamental, isso é salutar a todos. Como é que está você com relação às eleições das seccionais? O que ocorre em paralelo com a estadual? Você está se mantendo distante? Como é que é? Porque você é chapa 2, né? Isso, eu sou chapa 2 na seccional. Aliás, esse é um ponto super importante da gente esclarecer. No dia 16 de novembro, vamos votar aqui no Rio de Janeiro nas eleições na seccional e nas eleições nas subseções. Paralelamente, em todo o Brasil, nós também estaremos tendo as eleições nas OABs dos respectivos estados e é importante deixar registrado que em muitos estados do país nós temos mulheres concorrendo à presidência, né? Como, por exemplo, São Paulo, Distrito Federal, isso tem sido um movimento em todo o país. Silvia, eu quero na reta final fazer não digo ping-pong, eu vou te colocar algumas coisas, um grande momento inesquecível seu
na advocacia? Encontro Nacional da Jovem Advocacia. Eu, quando comecei a falar, eu comecei a ver milhares de pessoas no Armazém Utopia, no Cais do Porto, pegando cadeira, botando na cabeça para me ouvir. Milhares de jovens advogados, eu tenho essa foto até hoje na minha rede social. É possível que algum esteja nos assistindo e diga, eu estava lá. Esse é um dos grandes momentos da minha carreira. Uma grande decepção, algo a lamentar que tenha ocorrido na sua vida profissional? Algo a lamentar? Eu sou meio esquecida para essas coisas. Eu não fico lembrando muito. Alguma não frustração, sei dizer. Então? Eu esqueço todas elas. Eu vou largando lá para trás. Um sonho? Sonho, projetos, muitos ainda, muitos. Principalmente de ajudar as mulheres a acreditar que elas podem. A chegar aos espaços de poder para, com isso, estimular outras mulheres. Você vai influenciar, como somente influenciou seus filhos, na questão da carreira jurídica? Não. Um deles joga futebol na base do Botafogo. Tem algum botafoguense nos assistindo? Né? E o outro, meu marido, disse que vai ser comentarista de futebol, porque ele é mais falante como eu, mas não quero influenciar nisso. E seu marido, qual a atividade dele? Advogado também, para poder me aguentar. Como é que você conheceu? Na verdade, ele era meu coordenador, no lugar que eu dava aula, sério. Me conta essa história. Para aguentar uma advogada que fala muito, só outro advogado, não tem jeito. Ô, senhor, qual é o teu signo? Touro. Touro com ascendente escorpião. Olha. Vamos ficar amigos a partir pois de hoje para sempre. Silva, muito obrigado. Eu queria agora finalizar que Silva Drummond falasse sobre Silva Drummond para encerrar. Na verdade, eu sou uma pessoa que eu acredito muito nas coisas que eu quero. Eu deposito muito tudo que eu quero. Eu sou guerreira, eu gosto de gente junto. Eu gosto de mostrar quando nós unimos, nós somos capazes de transformar. E é essa força que eu quero levar para as urnas no dia 16 de novembro. Eu vou franquear uma coisa, já que estamos no processo eleitoral. E se o Luciano vier aqui, eu vou fazer a mesma coisa. Que dá um minutinho para você falar diretamente para o seu eleitor, usando a nossa câmera. Eu acho que nós vivemos hoje, Mário, um momento histórico que muitos podem participar desse momento histórico, que é justamente um momento de mudança, um momento de olhar e dizer, estamos... Essa aqui? Então eu vou olhar para essa câmera aqui. Você pode participar comigo de um momento histórico, de um momento de mudança, de um momento de verdadeira valorização da advocacia. Então, é no dia 16, essa possibilidade de transformação. Acorda nesse dia, não dizendo assim, eu tenho que ir lá na ordem e votar. Não, acorda querendo exercer o seu direito democrático ao voto, porque é a partir do voto que a mudança efetivamente ela vem. Senhor, muito obrigado. Eu tenho muito respeito pela categoria que você representa, muito respeito pelas pessoas que saem do seu conforto e procuram se dar um pouco, ou eu até digo, retribuir um pouco o que uma carreira tanto deu para essa própria pessoa. Eu acho importante esse ativismo, essa participação. E é com prazer que a gente recebe você aqui hoje falando da estreia também de um primeiro programa gravado especialmente para a TV Correio, falando diretamente para a nossa região serrana, falando para o interior e falando também para os nossos leitores e ouvintes do Correio da Manhã. E também em podcast, que é muito importante, pelo Spotify, aí a gente vai poder relembrar essa entrevista. Muito obrigado, Silvia. Eu que agradeço tamanhamente a você, a toda a sua equipe, né, e a todos aqueles que estarão nos assistindo ou nos ouvindo. Pois é, dia 16, né? A eleição. 16 nas urnas. Participe. Obrigado a todos e chegamos ao fim de mais um programa Magna Vita, hoje um programa especial conversando sobre advocacia com a Silva Drummond.